Irmãos, a paz e a graça do nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra e de absolutamente todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Altíssimo e Soberano Yahuwah, seja com todos vocês, meus irmãos, em nome do seu ungido e amado Filho, o nosso Salvador, o Cordeiro Pascual, o leão da tribo de Arudá, Yahushua HaMashiach. Amém. Irmãos, venho aqui trazer para vocês uma passagem que um irmão compartilhou ontem e eu meditando nessa palavra eu consegui enxergar tantas coisas maravilhosas, tantas revelações, e trata-se de uma passagem que desde o meu despertar, do meu chamado, às vezes que eu passei por ela, eu não tive uma clareza, como eu tive ontem. Cheguei a comentar que eu consegui enxergar muitas coisas, mas eu não falei a respeito do que eu enxerguei com os irmãos ontem. E o irmão compartilhou a visão dele, maravilhosa também, que agregou bastante, só fez somar e potencializar ainda mais. E eu gostaria aqui, com muita humildade, compartilhar com vocês o entendimento que o Pai tem colocado no meu coração e confirmado em espírito. Retenham o que for bom, meditem, orem, peçam ao Pai discernimento espiritual, peçam entendimento, peçam sabedoria divina e que Ele revele a verdade dele, da palavra dele, que Ele faça nós enxergarmos a sua vontade, os teus desígnios, para que assim a gente possa caminhar em retidão, em justiça, do agrado do Pai, porque a alegria dele é a nossa força. Amém? É verdade, assim seja. Então, irmãos, essa passagem fica no livro de Marcos capítulo 11, do verso 7 ao verso 26. Vou pegar daqui, porque aí eu vou tentar enxugar e da forma mais didática e simples eu estarei tentando explanar para que todos nós possamos entender, compreender e guardar em nossos corações e assim meditar, ok? Com o passar do tempo. Então vamos lá. Diz assim: e assim trouxeram o jumentinho até onde estava Yahushua, selaram-no com seus mantos e Yahushua o montou. Então, muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho. Outras espalhavam ramos que tinham cortado do campo. Tanto os que caminhavam adiante dele, que vieram primeiro, vai pegando as deixa, como os que seguiam após, proclamavam: Ruxaná, salva-nos agora. Bendito é o que vem em nome de Yahuwah. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Ruxaná, nos mais elevados céus. Então Yahushua entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12, seus discípulos, seguidores. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Yahushua teve fome.
e avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos, os seguidores, escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém. Vamos parar aqui no 14, porque aí eu já vou explicando aqui o que eu enxerguei. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Tantos que caminhavam adiante dele, os profetas, os homens levantados por Iá, os juízes, os reis, os patriarcas, como os que seguiam após a igreja, a congregação, os discípulos, os Natsarim, proclamavam: Hosana, Hushaná, salva-nos agora. Bendito é o que vem em nome de Yahweh. Bendito seja o reino vindouro, a terra prometida, a nova Jerusalém, o milênio, o descanso, o Shabá, o descanso com o mestre. Então Yahushua entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ao templo. Porque Yahushua é espírito vivificante. Então entendamos o literal, ou seja, aquela época do mestre, enquanto ele estava aqui na terra, e entendamos o que a palavra quer falar com os seus seguidores em espírito. Então, hoje, nós sabemos que nós somos o templo. Nós somos o tabernáculo real do Pai, onde ele habita. Então, Yahushua entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Nova aliança. Foi derramado o Espírito do Pai em todos aqueles que creem no Evangelho da Graça, no Filho do Pai, em Yahushua HaMashiach, e se batizaram e se arrependeram dos seus pecados. Então, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, meus irmãos, veja à sua volta o que está acontecendo, irmãos. Veja os sinais. Está tudo se cumprindo, irmãos. A cada dia que passa, o reino vindouro está mais próximo. Aleluia. Tudo o que está acontecendo tem que acontecer para que se cumpra a palavra do nosso Pai que está nos céus. Então, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12, com os seus seguidores. Eita, a verdade partiu. Aleluia. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Yahushua teve fome. Os seguidores da verdade teve fome. Tem fome. Fome da verdade. Fome da justiça. Fala, cadê? Bora, corre. Não, eu não quero mais ser enganado. Eu tô cansado de viver a mentira. Nossa, quer dizer que tudo isso que eu fiz, eu perdi esse tempo todo seguindo isso que me contaram? Não, eu tenho fome da verdade. Me conta, me fala. E avistando ao longe uma figueira com folhas, ou seja, diz na palavra que tem alguns exemplos que comparam nós, seres humanos, com árvores. Conhecereis pelos frutos conhecereis a árvore. Então a figueira representa uma árvore, que representa um ser humano. Então entenda o literal, ele de fato viu uma figueira, teve fome, literal, e o espiritual. Essa revelação é para os seus filhos, é para os seus seguidores, em espírito. Entende? Elas são
discernidas espiritualmente. Aleluia. Então, e avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria dela algum fruto, se essa árvore está dando fruto, boas obras, ações de graça, se está levando a verdade que o Pai tem compartilhado com ela, se ela está levando o evangelho da salvação, se ela está levando o evangelho do arrependimento, porque já é tarde. Então, chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas. Ou seja, o de sempre, o básico, não tem frutos. Então, a não ser folhas, porque não era assim aqui, ó, a não ser folhas, no verso 13 do capítulo 11. Porque não era a época de figos. Ou seja, não era a época, né? Quantos irmãos aí que o Pai tem abençoado tremendamente, tem revelado tantas verdades e não abre a boca, não fala a verdade, não dá frutos. Ah, não é agora, não é o tempo ainda, não vou falar agora, não vou ajudar, não. Você tá me entendendo? Não, porque não é a época. Então, Yahushua é a verdade, o caminho e a vida, o Filho do Pai, o Evangelho, a repreendeu. Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os seguidores, os discípulos, escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Yahushua entrou no templo. Aleluia. E começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Já era tarde. Quem não fazer X coisa, quem não tomar Y coisa, não vai poder nem comprar e nem vender. Assim que chegou a Jerusalém, Yahushua entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Pessoas que estão presas às coisas deste mundo, vendo tudo acontecendo, ouvindo a verdade, vendo que o que está acontecendo não condiz, que há algo errado, mas estão lá comprando e vendendo. Essas foram expulsas. Ou seja, quando ele entrou no templo, então quer dizer o quê, meus irmãos? Que se a pessoa ela não tiver coragem e ela não se separar deste mundo, ela vai perder a bênção, ela vai perder a comunhão com o Pai. O Espírito do Pai vai sair do templo, ela vai ser expulsa. Entende o paralelo? Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. Então Yahushua, quando entrou no templo, ele não permitia que transportassem mercadorias pelo templo. E os admoestava exclamando, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Tá entendendo? Tá sendo submetido.
A quem? A quem está no poder. Ao sistema mundial das trevas. Aos dominadores deste sistema mundial de trevas. Aos filhos do diabo, pai da mentira. Ao covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos e os mestres da lei, os intelectuais, os políticos, os comunicadores, escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo. O que é que acontece com as pessoas que abrem a boca para falar a verdade? A verdade liberta, meus irmãos, como eu falei no vídeo anterior. Então as pessoas que ficam presas às mentiras, quando elas escutam a verdade, elas são libertas. Logo, todo aquele que fala a verdade acaba com os negócios alheios do mundo, de quem está no mundo, dos injustos, dos corruptos, dos mentirosos, dos hipócritas, dos falsos, dos gananciosos. Então eles tramam para matar, para assassinar o que fala a verdade. E eles temem. Ó, como dizia aqui, pois o temiam. Haviam visto que todo o povo estava maravilhado com o saber e ministração. O povo, irmão, representa a massa, que muitos são enganados por falta de conhecimento da palavra. Então por isso que o povo perece, por isso que o povo é escravo. Esses são os incautos, que têm preguiça, que ficam arrumando desculpas, justificativas. Mal eles sabem que cegos guiados por cegos, ou seja, esses incautos que seguem esses cegos, ambos vão por buraco. Então, o povo tem que acordar agora, porque já é tarde. O reino vindouro se aproxima. Então, quem está buscando aqui, ó, o conhecimento da palavra, está recebendo essa revelação do Espírito do Pai. E está sendo separado, santificado, separado deste mundo caído. E purificado, está se limpando, está sendo lavado com o sangue regenerador do Cordeiro, do Messias, de toda imundícia, de todo engano, de todo passado sujo. Tá entendendo? Então o povo ficava maravilhado quando ouvia o Messias falar a verdade. Então o povo, que é humilde, muitos são humildes quando eu me refiro na questão aqui de, por não ser enganado o tempo todo, né? E por não buscarem conhecimento, são enganados facilmente, são vulneráveis. Então quando essa informação, essa verdade chega aos ouvidos do povo, da massa, que está sendo enganada, e aí ela começa a ouvir a verdade, ela fica maravilhada. Então esses políticos, religiosos que construíam suas riquezas, constroem as suas riquezas neste mundo caído, ficam furiosos, ficavam e ficam furiosos. E tramam uma maneira de matar, de silenciar. Quantos casos a gente não está vendo aí de pessoas que já foram silenciadas, que morreram e ficam dizendo que foi câncer, que foi acidente. Sei. Sei. Tá bom. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E, caminhando eles pela manhã, viram que a figueira, aquela árvore, secara
desde as raízes. Pedro, seguidor temente do Messias ali, ó, fervoroso, recordando-se do ocorrido, informou aí a Ruxa: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, aquele que tinha um pouquinho, né, do conhecimento, das revelações do Espírito do Pai, secou, irmão. Secou. Por quê? Porque não falou, não pregou, porque não era a época. Meu irmão, a gente está aqui para servir ao Criador, nós somos servos, nós somos atalaias, nós guardamos a palavra do Pai. A gente não pode pegar essa luz aqui, ó, e botar debaixo da mesa. Não, irmão, a gente tem que botar assim, ó, no lugar mais alto da casa. Tá entendendo? Para iluminar a casa toda. Então, observou-lhe a Ruxa: tende fé em Yahua, falou para Pedro. E com toda a certeza, olha o mestre, e com toda a certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Pai amado e celestial, para todos sempre, por toda a eternidade, em nome de Yahushua, o nosso Messias e Salvador. Aleluia. Isso quem está falando é o Mestre, meus irmãos. É o Salvador, é o Cordeiro e o Leão da tribo de Judá. Porque o sacrifício já foi feito. A salvação já veio. Quem vem agora é o leão da tribo de Judá. Vem fazer justiça, vem com cetro de ferro. É ele que está falando que se você orar, pedir, com toda a certeza do coração, com fé, fé é convicção absoluta, é confiança plena. Então se você pedir e ordenar a este monte, levanta-te, lança-te ao mar, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé, confiança, convicção, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Oh, glória, aleluia, aleluia, meus irmãos. Converse com os irmãos nascidos de novo, que creem no Messias, que renunciaram a essa vida e entregaram seu corpo, sua alma, sua vida ao Pai Celeste, que creem no Evangelho da graça do Pai, em Yahushua HaMashiach, e se batizaram, ou seja, se arrependeram do fundo do coração dos seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos. Aleluia. Pergunte a esses os testemunhos. Irmão, me conte um pouco do seu testemunho, da sua história, e vocês vão ver histórias maravilhosas, sobrenaturais. Eis aqui uma. Eis aqui uma. Aleluia. É maravilhoso, irmão. Demais. Se esse vídeo chegar para algum conhecido meu, amigo meu do passado, eles sabem do que eu estou falando. Então, se pedirdes com fé, tendes, se pedirdes em oração, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas agora vem pra gente fechar esse vídeo aqui com muito amor. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento, amargura, mágoa, rancor, ódio, raiva, frutos do mal, do inimigo, do acusador, do mentiroso, do rebelde, do transgressor, do ingrato, do injusto,
contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, irmão, todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém justo, não há ninguém santo. Santo só o Messias, só o Filho do Pai. E Yahushua, foi ele que veio e cumpriu toda a lei, toda a palavra. E por isso nós somos salvos. Porque ele derramou o seu sangue justo, perfeito, santo, imaculado, inocente, para nos salvar. Então, irmão, o justo morreu pelos injustos. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Se a palavra diz que o Pai nos amou tanto, 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 que deu o seu unigênito filho, o seu filho amado. Você que é pai que está assistindo esse vídeo, imagine você pegar o seu filho amado, querido, que você ama tanto, que você faz tudo por ele. E aí você pega ele e sacrifica por aqueles que não merecem. Isso é a graça, meus irmãos. A graça é favor imerecido, a gente não merece. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos ingratos, nós somos rebeldes, desobedientes. A carne, ela deseja fazer as coisas deste mundo e ir de contrário à palavra do Pai, à vontade do Pai. Tá entendendo? Então quem somos nós, irmãos? Somos míseros pecadores. Sem essa misericórdia, sem essa graça do Pai, nós somos vasos de barro vazios. Ele é o oleiro. Ele nos criou com tanto amor. E olha o que a humanidade fez. Vem se desviando dos ensinamentos do Pai, se afastaram dos ensinamentos do Pai, traíram o Pai. Até hoje, nem com isso aí que está acontecendo, o povo acorda. O povo tem humildade de reconhecer seus erros. O povo não pede perdão, o povo orgulhoso, orgulho desgraçado, rapaz. Não reconhece que tudo que acontece de errado nesta vida, nós somos os responsáveis, nós somos os culpados. Então, irmãos, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, os vossos pecados. Entretanto, se não perdoardes, não tem como perdoar fulano não, que nada, você é doido. A pessoa me quebrou aí, ó, me esculhambou a vida toda, me humilhou, me pisou, me usou. Não vou perdoar não. É? E o Messias? E o Messias, o Salvador? Você viu por que ele morreu? Por fariseus, que na época muitos religiosos seguiam a letra, seguiam os homens, doutrinas de homens. Mas foi através desse sacrifício perfeito do Cordeiro que muitos se converteram, que muitos se arrependeram. Continuam muitos ainda, né? Os mestres da lei, os malditos, os hipócritas, que não reconhecem essa graça e ainda enganam, desviam as ovelhinhas do Pai. Mas ninguém será dado por inocente. Todos irão pagar por todas as obras feitas nesta terra. Entretanto, Marcos capítulo 11, a gente leu do verso 7 e vamos terminar agora no verso 26. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. E assim, meus irmãos, eu encerro então esse entendimento aqui dessa passagem. Ame o próximo como a ti mesmo. Perdoe o seu próximo. Porque o Messias morreu por todos nós.
E só assim você alcançará a graça do Pai que está nos céus e será salvo. Em nome do seu ungido e amado Filho, Yahushua HaMashiach. Um beijo grande, amo todos vocês, irmãos. Oro por todos nós, que a gente tenhamos forças, determinação para levar esse evangelho, essa palavra. Não seja a figueira com apenas folhas, que só dá fruto na época, porque senão você vai secar. Então dê frutos, pregue a palavra, faça boas obras, ações de graça, por amor a essa palavra, por amor, honre essa graça, esse perdão, essa misericórdia, e louve o Pai, glorifique o nome do Pai que está nos céus, e arrua em todas as suas obras, em todas as suas atitudes. E você, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que vocês serão muito, mas muito bem abençoados, vocês e todos os seus próximos. Você será luz nessa terra, sal nessa terra, em nome de Yahushua. Amém, irmãos? A gente já vive a vida eterna. Então não perca mais tempo, já estamos, a hora já é tarde. O Cordeiro já veio e ele já habita no templo, no tabernáculo real. Não deixem que profanem o templo sagrado do Pai. Não deixem. Mantenham-se fiel